Como lidar com a nossa parcialidade nas relações amorosas, que faz com que a gente crie narrativas e versões diferentes de uma mesma história que a gente está vivendo com outra pessoa. Existem causas claras para o declínio de uma relação? De quem é a culpa? É possível ter certeza do que causou isso que a gente está vivendo hoje nesse amargor do casal? É possível sustentar a falta de certeza? Ou seguiremos buscando os culpados e as causas para fecharmos os casos de nossas narrativas conjugais? Aliás, você já parou para pensar que provavelmente você está em uma narrativa de amor? Ou você acha que está vivendo uma verdade? E a sua verdade vivida é a mesma verdade que a do seu parceiro ou parceira? O jornalista Walter Porto, da Folha, diz que um casal disputando guerra de narrativas é algo absolutamente trivial. Alguém se identifica? Quantas vezes em suas relações amorosas você já se viu em uma espécie de tribunal, alternando o papel de quem acusa com o da ré, trazendo amigos e familiares como jurados para que as coisas possam ficar claras e a gente entenda exatamente o que está acontecendo? Quem é seu júri? Sua família, seus amigos próximos, a família do seu companheiro? Por quem você se sente julgada? Que provas são essas que são expostas, descontextualizadas como indícios de certezas de quebra de confiança, traição, desgaste de relação? A diretora do filme Anatomia de uma Queda, Justine Triet, falou que ela vê o tribunal como um lugar onde as nossas vidas são ficcionalizadas, onde uma narrativa é colocada em nossa vida e todo mundo tá contando uma história, criando uma narrativa e tá tudo muito distante da verdade. Eu penso que nos nossos ciclos sociais, jantares familiares, conversas de WhatsApp, muitas vezes a gente também tá reproduzindo esses tribunais da anatomia de uma queda. Eu vejo que a gente fica buscando um olhar muito maniqueísta, quem é a vítima, quem é o algoz, qual é a verdade, qual é a mentira. E a Anatomia de uma Queda, para mim, é um dos filmes mais impactantes da atualidade, porque ele faz com que a gente confronte as nossas sombras, a ambivalência e as complexidades que compõem uma relação conjugal. Esse, para mim, é um filme que convida a gente a analisar cada uma das nossas ficções particulares. Quais são as narrativas que você tem vivido no seu casamento ou no seu namoro? A queda do título do filme, para mim, já é um prenúncio da queda de certezas absolutas e de verdades. Mas será que a gente está preparado para se relacionar emocionalmente sem essas muletas? Lidar com a complexidade de sentimentos e desejos que se atropelam, se sobrepõem, se chocam, sem culpar o parceiro ou parceira pelo seu próprio turbilhão emocional? É um desafio. Assim como tentar entender e ter certeza do que está acontecendo com o outro, com essa pessoa que dorme ao seu lado. Isso também é da ordem do impossível, porque anula a coexistência de sentimentos e desejos aparentemente incoerentes, com os quais a gente não está querendo lidar. Hoje, nesse vídeo e nesse videocast de Amor em Pauta, eu quero falar sobre a minha visão do Anatomia de uma Queda. Esse filme francês, dirigido por Justine Triet, que está concorrendo a 5 categorias no Oscar, de melhor atriz, direção, roteiro original, montagem e melhor filme, além de ter ganhado vários prêmios internacionais. E aqui, de novo, mais do que discutir o filme propriamente dito, eu quero usar o filme como ferramenta para a gente discutir os nossos amores e narrativas. Então não se preocupa com spoilers, e mesmo que você não tenha visto o filme, vale você ouvir essa análise, porque eu aposto que você já foi colocada ou já colocou um parceiro amoroso numa espécie de tribunal emocional simbólico, assim como a gente está vendo o tribunal ser retratado nesse filme francês. Trazendo a sinopse do filme para contextualizar um pouco, o filme começa com um homem caindo da janela da sua casa isolada no meio do monte de neve. O filho encontra ele já morto e a mulher, a escritora Sandra, estava em casa. Ele caiu, a mulher o matou, ele tirou a própria vida. Num filme de tribunal, a gente assiste o julgamento de Sandra. Eles querem entender se ela matou, se não matou, mas para mim não é essa a questão. A questão é, existe uma verdade? As rusgas dos relacionamentos são uma causa de um acidente? Esse filme mexeu comigo porque ele nos convida a sentir e entender, ou melhor, a não entender. Ele desafia a gente a não articular de uma forma óbvia e causal os desencontros e rancores amorosos com as consequências das nossas vidas pessoais e do próprio homicídio. O processo de julgamento da Sandra é, de alguma forma, o processo de julgamento que a gente faz nos nossos próprios casamentos e namoros. E é isso que você que está vendo e ouvindo, eu quero que você comece a refletir. Quem nunca aqui se vitimizou? Ou pesou a mão nas tintas
Quem nunca criou argumentos para justificar a traição, jogar na cara do outro a falta de admiração por conta do estado atual da vida do casal? Quais foram as histórias que você se contou tantas vezes que se tornaram espécies de verdades? A gente fica querendo achar provas, justificativas, fatos concretos para comprovar os indícios do fim. E aí, no momento de angústia e incerteza, a gente quer contorno, um veredito, um culpado. Mas e se não houverem respostas? Nessa busca por respostas, qual é o tamanho e o impacto de cada uma das nossas narrativas? Inharritu, um outro diretor que eu admiro muito, fala que muitos dos filmes dele, ele partia de um conceito que é um conceito maia do momento que você acha que a sua vida vai mudar, você perde aquele momento e você fica tentando resgatar. O Inharritu fez o Babel, Amores Perros, e se você viu esses filmes, você sabe que tinha essa coisa, né? 21 gramas. Então é um momento e de repente, por exemplo, no 21 gramas, a mulher perde o marido e ela quer ir atrás do cara que ganhou o coração dele no transplante, para retomar aquele amor. E o doído da vida é que não existe um único incidente incitante para um declínio. A gente tentar achar o ponto onde tudo se perdeu só vai deixar a gente mais perdido, vai tentar fazer com que a gente construa lógicas desse quebra-cabeça de uma relação que não é lógica, que muitas vezes é emocional. A gente precisa lembrar que não é uma cena que define um casamento. E ainda que um casal se odeie, não é um ódio que define um assassinato. Não é uma traição que define o fim. Nem todas as dores do casal levam à decadência e a gente precisa começar a olhar isso nas nossas relações. Enquanto a gente não entender que a gente tá se julgando o outro e a nossa história amorosa com parcialidade, vai ser difícil a gente sair desse lugar. E o filme traz essa parcialidade como condição para todas as interações. Porque cada um de nós, imersos na nossa própria subjetividade, capta apenas parte da realidade. Assim como o personagem do filho do casal, que depois de um acidente tem a sua visão quase 100% comprometida. A gente também não consegue enxergar 100% do que acontece com a gente. A gente não consegue enxergar a tal verdade. Não existe uma clareza absoluta nas relações, mas ainda assim, na busca do espetáculo, a gente descarta nuances, ambivalências, incoerências e aposta no maniqueísmo, na performance, para determinar papéis bem definidos. É amor ou ódio? Inveja, raiva, desprezo? De quem é a culpa da crise do casal, do fim do amor? Aqui na vida real, enquanto a gente não entender que todo casamento e todo enlace amoroso é um caldeirão dessa nossa ambivalência, a gente vai estar inviabilizando relações humanas. A história desse casal me toca muito porque para mim ela é uma história que poderia ser de qualquer um de nós. É um casal machucado, mas que se ama. Nos incomoda porque eles se odeiam, mas se amam. Eles se ressentem, mas se ajustam e tentam e desistem e resistem. Nos relatos do filme, a gente vê claramente um casamento em crise, que essa diretora retrata com uma série de símbolos lindos e impactantes. Primeiro, eu acho que uma das crises que é bem bonita e que a gente vê esse distanciamento é essa solidão do amor e a impossibilidade da conexão que vem no abismo da linguagem. Então, no filme, a Sandra é alemã, o Samuel é francês e os dois escolhem falar em inglês. No próprio julgamento, ela é julgada em francês e tem que falar inglês, sendo que nenhuma das duas línguas é a língua natal dela. Pensar num casal que tem que se encontrar numa terceira língua é uma metáfora bonita para ver como muitas vezes vai ter algo que não pode ser dito. Tem palavras que não se expressam na linguagem do outro. Tem uma comunicação que é impossibilitada. E se já é difícil a gente criar essa conexão em dialetos diferentes quando tá tudo bem, como é que a gente faz quando a gente tem ruídos internos e a gente também já não tá conseguindo se comunicar? O que significa, simbolicamente, ter aberto mão da própria língua para falar uma língua comum, que não me faz confortável nem faz confortável o outro? De novo, quando a gente pensa nas nossas relações, vale a gente se questionar que concessões a gente fez em nome de um projeto do casal que em dado momento a gente fala, não foi bom para nenhum dos dois. E aí a gente se ressente e culpa o outro, sem pensar que foi uma escolha nossa, foi uma tentativa. Tem um outro símbolo no filme para mim que é bonito também, que é essa casa deles.
é uma casa fria, isolada, que é uma metáfora exatamente para essa relação. Ela fica no meio do nada, da neve, numa cidade que foi uma cidade de infância do Samuel. E aí voltar talvez seja tentar se encontrar a inspiração perdida desse escritor que não consegue escrever, que está frustrado e paralisado. E a princípio essa busca por refúgio buscava silêncio, inspiração para esse casal de escritores, possibilidade de reconexão, mas o esfriar do tempo também é o esfriar da relação. E aí traz o incômodo daquela sensação de se isolar dos seus sonhos, do seu mundo e das possibilidades do mundo em nome de um projeto comum que parece cada vez menos sério e menos certo. O isolamento gera melancolia e amplia e explicita o vazio e a desconexão e o ressentimento. E ainda essa impossibilidade, ainda que momentânea, de carinho. Mas a gente vê eles tentando. A casa está em obras. O casamento também. Até que a morte interrompe tudo isso de repente. E para não lidar com a angústia do de repente, para não lidar com o que poderia ser um acaso, porque ele pode ter caído, queremos culpados. De quem é a culpa dessa morte? De quem é a culpa da nossa angústia, da nossa insatisfação com a nossa vida atual, do acidente do nosso filho? Pensa na sua vida o quanto você culpa o seu companheiro ou a sua companheira por frustrações e impossibilidades da sua vida profissional, da sua vida pessoal, da sua relação com a sua família, com seus amigos, com a cidade. Isso acontece com Samuel, o personagem do filme. Ele é escritor, assim como a mulher, mas ao contrário dela, que tem uma carreira que está decolando e é reconhecida internacionalmente, ele já não consegue mais escrever. Tá há anos tentando fazer um novo romance, mas está amargurado, frustrado, angustiado. E aí ele fica em casa e se responsabiliza pelos cuidados do filho, um pouco para justificar esse não investimento na profissão. E nessas, ele acusa a mulher de ser egoísta, autocentrada e focar na carreira, enquanto ele está cuidando da família. Eu quero ler aqui um trecho da discussão deles que a gente vê no filme, porque eu imagino que muitas vezes nós já vivemos situações correlatas. No meio de uma discussão, Sandra fala para o marido assim: você reclama de uma vida que você escolheu. Você não é uma vítima de jeito nenhum. A sua generosidade esconde algo mais sujo e maldoso. Você é incapaz de encarar as suas ambições e se ressente de mim por isso. Mas não fui eu quem te colocou nesse lugar. Você não está se sacrificando como você diz. Você escolhe ficar à margem porque tem medo. Porque seu orgulho faz sua cabeça explodir antes de você conseguir sequer ter uma boa ideia. E agora você acorda aos 40 anos e precisa achar alguém para culpar. Você é o culpado. Esse marido tem que lidar com a frustração e a inveja e o fracasso. E ele joga tudo isso na mulher. E aí eu acho que tem uma carga muito forte do machismo também, que é o quanto pesa para um homem ver a sua mulher com a profissão que é igual a dele, tendo muito mais sucesso. O quanto pesa para esse homem dizer que ele resolveu ficar em casa para cuidar do filho e não assumir que ele não está conseguindo fazer, não pedir ajuda. Ao invés de se haver com a própria incapacidade, com a própria angústia, transformar o parceiro no culpado, é um movimento narcísico, é um movimento simplista e é um movimento que eu vejo cada vez mais acontecendo nos casais. Ao invés da gente saber com a nossa própria responsabilidade por como a gente chegou até aqui, culpar o outro é o caminho mais fácil. Ele vai levar você a que lugar? Acho que aqui vale cada um de nós colocar a cabeça no travesseiro e se questionar. Você consegue sustentar o sucesso do seu parceiro? Ou o sucesso dele parece colocar em risco o amor de vocês? Porque a pessoa vai voar muito longe, isso significa que ela vai ser mais olhada, mais desejada. A gente deseja mesmo que o outro seja muito feliz? Ou a gente quer que em algum lugar ele seja infeliz para estar perto da gente? Assim como a gente vê o Samuel incapaz de lidar com a frustração profissional contaminando o plano do casal, eu percebo isso em muitas relações. Para ele tem que achar um culpado para o seu insucesso literário. E essa é a mulher dele. Quem você culpa pelos seus insucessos? Quais são as coisas pelas quais você já culpou o seu parceiro? Que foram decisões suas
limitações suas, angústias suas. E no filme, a essa tensão se soma o fato do Samuel também estar envolvido com o acidente do filho deles. Daniel, que é o filho do casal, estava sob os cuidados do pai quando sofreu um acidente que deixou com a visão quase 100% comprometida. No tribunal, a Sandra é questionada se ficou com raiva do marido por conta do acidente. Sim, ela assume. Isso é um indício que ela tenha matado o marido anos depois? Por que a gente quer manter essa lógica simplista? A gente não pode acreditar na capacidade humana de elaboração dos sentimentos? Ou eventos que nos geram raiva, ódio, desprezo, cristalizarão essas emoções na gente? Negar a existência das emoções negativas num casal ou problematizar a existência dessas emoções faz com que a gente amplifique as crises atuais. Eu tenho visto isso cada vez mais na clínica. A gente precisa validar o sentimento ruim para transformá-lo, dar nome, vazão, elaborar. E eu vejo essa ambiguidade muito latente nessa personagem, que se ressente, mas também ama. A gente tem que poder conviver com sentimentos ambíguos nas nossas relações. Eu vejo que esse incômodo de lidar com tudo isso é um incômodo que a gente tem nas nossas vidas, né? Porque no tribunal a gente vê um recorte. Um casal em crise que dorme em quartos separados, a Sandra já tendo casos extraconjugais, ele angustiado e frustrado, um casal que já foi agressivo um com o outro, como nos revela uma gravação em áudio de uma briga dos dois na véspera do acidente. E aí, na lógica da sociedade de espetáculo, que vê aquele frame da relação, esse casal em decadência, com essas todas rusgas, só pode levar o quê? A uma violência um com o outro. Quando a gente olha uma relação apenas como um recorte, a gente tira a complexidade delas. Essa espetacularização da dor alheia e esse hiper zoom num momento de crise faz com que a gente esqueça que essas crises convivem com momentos de esperança, com momentos de reconstrução, com momentos de amor, de paixão. A gente vê a queda de um casal. Aquele casal era um casal em crise, mas isso não significa que houve assassinatos. A protagonista, a Sandra, diz em um dos seus depoimentos: um casal é uma espécie de caos e ambos estão perdidos. Às vezes lutamos juntos, às vezes lutamos sozinhos e às vezes lutamos um contra o outro. Isso acontece. E aí ela fala em outra parte, um trecho de uma gravação ou uma frase sublinhada em uma das suas obras não representa a natureza do seu casamento. A verdade é mais complexa do que um mero recorte. Quando você está julgando a vida de um casal ou a sua vida em casal, você está julgando um recorte? Ou você está se permitindo olhar todas essas lutas que vocês têm tido? Você está buscando um incidente incitante ou você está analisando a história onde talvez não hajam clarezas? Eu vejo nesse casal um filme que fala sobre esses sentimentos ambíguos que convivem nesse ecossistema de casal e que raramente são validados. É a raiva que convive com o amor, que convive com a culpa, com a inveja, com o cansaço, com o desejo, com a dependência, com o apego, com a falta de admiração. A gente precisa ter esses amores retratados para poder validar as complexidades das nossas histórias, sem achar que toda vez que surgir algum sentimento menos nobre, a gente está numa crise que está apontando para uma decadência iminente do nosso namoro ou do nosso casamento. Esse é um amor que a gente vê no filme que contém e se constrói e se corrói com ressentimentos, mas onde a gente também vê tentativas, ajustes, obras. A casa está em obra. Isso é simbólico também. E aí, acho que o que nos leva a refletir é possível reconstruir as coisas se o ressentimento está ali no alicerce? Aonde está o ressentimento na construção da sua relação? E tem uma pergunta para mim que é central do filme, que é: por que a gente quer tanto chegar à verdade? Por que a gente quer ter certeza? Para mim isso foi o que mais me pegou no filme. Porque as pessoas saem e falam: ah, mas ela matou ou não matou? Para mim não é sobre isso. É a nossa dificuldade de sustentar a dúvida. É um filme que fala de certezas inventadas.
A gente tem dificuldade de sustentar a dúvida, não só de não saber quem matou, de não saber se ama ou se odeia, se quer ficar junto ou não quer. Tem uma cena que eu acho muito linda, que o filho pergunta para a assistente social. Ele fala, eu tô confuso, e se eu não tiver certeza do que aconteceu? E a assistente social fala, aí você escolhe um lado e decide uma certeza. Ele fala, então eu tenho que fingir que eu tenho uma certeza? E ela fala, você escolhe ter uma certeza. No mundo de hoje é impossível ter dúvidas. E aí, para não ter dúvidas, que certezas são essas que a gente está inventando? Por que é tão angustiante ficar na dúvida? Que medo é esse? Eu vejo como a gente está fazendo uma colcha de retalhos, de rastros digitais do outro, sem antes chamar ele para uma conversa, aí trazendo para o nosso mundinho, em tempos de stalking, proliferação de informações. Quais são os pontos que você está conectando na sua relação para reforçar sua tese? É uma mensagem? O que alguém te falou da relação dessa pessoa com o ex-namorado? É o post, a não sei o que do LinkedIn? Que colcha de retalhos é essa e que narrativa é essa que você está inventando? E para falar mais uma vez em narrativa, o filme tem outra coisa interessante que é esse limiar da ficção e realidade, porque os dois são autores de autoficção. E aí o promotor uma hora questiona a Sandra, porque uma das obras dela, a protagonista mata o marido. Então, quanto da Sandra existe nos personagens? E o quanto de personagem existe no depoimento real da Sandra? É possível saber? Eu acredito que de alguma forma todos nós fazemos autoficções de nós mesmos. E aí eu quero que você se questione. Que histórias são essas que você conta para você e para os outros? Da sua história amorosa atual? Da sua vida amorosa? Que autobiografia é essa sua? Porque muitas vezes a gente usa uma memória seletiva, a gente pesa as mãos nas tintas para contar sobre as nossas sagas amorosas, nossas frustrações. Que ficções pessoais são essas e quais são os efeitos dela em você? E aí, voltando ao casal do filme, a gente quer explicações claras para fazer disso um espetáculo? Ou a gente sustenta a dúvida e a dor? Ele tiraria a própria vida por conta de uma crise profissional? Ela mataria ele porque não aguenta mais essa relação? Não dá para saber. E acho que isso não importa, porque para mim, o mais tocante do filme é relembrar a potência da complexidade e da dúvida nas nossas histórias amorosas. Sem dar spoilers sobre o final do filme, fica para mim um gosto amargo dessa nossa impossibilidade de viver os lutos e as elaborações das perdas, sejam elas reais ou simbólicas, enquanto a gente estiver nessa chave da espetacularização do término. Se a gente tiver que se defender ou coletar provas do outro para poder chorar, a gente não vai conseguir chorar. Pelo companheiro que faleceu, pela história que foi embora. A Sandra fala uma hora que quando você perde, você perde. É a pior coisa que pode acontecer. E se você ganha, você espera alguma recompensa. Mas ali não há nenhuma. Simplesmente acaba. Em alguns momentos, a tal verdade vai ser simplesmente a impossibilidade de se entender verdades. E lidar com a presença do fim, sem entender por que ele acabou, sem culpar ninguém, e se permitir sentir e desaguar de todas as emoções que vêm nele, é de uma coragem tamanha. Se você viu o filme, me escreve, quero saber o que você achou, o que você achou das minhas reflexões, e que a gente possa sempre aprofundar as nossas análises e as nossas conversas para refletir sobre a ficção, mas também sobre a nossa realidade. Um beijo enorme.